Olá, tudo bem, pessoal? Hoje eu trouxe aqui para vocês a Luana Frasson. Ela é fisioterapeuta e ela vai me contar um pouco da história dela dentro das leis biológicas, como ela conheceu esse método e como ela aborda os pacientes dela. E também para vocês que trabalham com as leis biológicas, estão começando aí na área, como você pode então ter resultados mais rápidos, mais eficientes e com o seu paciente também. Então, para começar, Luana, tudo bem? O que você pode contar aí para nós da sua história, como que você chegou aí a essas informações e entrou nesse mundo das leis biológicas? Bom, tá legal. Então, como que eu conheci Ivan? Enquanto paciente, eu fui buscar auxílio em relação ao sintoma e eu percebi que o terapeuta ele foi muito coerente em me dizer que tipo de situação poderia ter provocado aquilo. Foi muito preciso. Então, eu tive que buscar algo que fosse, na minha cabeça, né, parecido com aquilo. E quando ele começou a contextualizar, e quando a gente começou a conversar, e quando ele me explicou o processo, né, de como acontecia no caso, o sintoma eram dores de garganta, né, as amidalites. E quando ele me explicou como era o começo, meio e fim, então, eu pude entender quais fases eu passava, e aí eu comecei a entender por quê, quando acontecia. E, no mesmo tempo, eu trabalhava com fisioterapia, né, de um modo mais convencional. E eu trabalhava com pacientes com dores, né, então eu buscava alívio de dores, eu buscava auxiliá-los de algum modo. Entretanto, eu percebia que existiam coisas que não faziam sentido, tipo pacientes que tinham depressão, mas que me diziam que não tinha nenhuma causa aparente, né? Pacientes com fibromialgia, sintomas autoimunes, enfim. Quando eu me interessei a estudar a medicina germânica, eu fui buscar informação mesmo na internet. E o fato de perceber a coerência que o Hammer trazia nas informações, né? Quando ele buscava um choque conflitivo, que a partir daquele momento áreas eram afetadas, né, simultaneamente, e que isso trazia um processo que era natural, um processo da natureza, enfim, que ninguém poderia estar imune, dependendo do choque conflitivo. Eu me senti muito interessada então em estudar, em conhecer mais, né, e saber como aquilo poderia ajudar minha prática clínica, e foi o que eu fiz, tá? Então, aí eu fui estudar medicina germânica, primeiro com a Itza, e a Itzar Urubi, e foi muito interessante porque ela trouxe uma visão, assim, muito tradicional, né, em relação à medicina germânica, e foi muito bom começar desse jeito. E a partir desse momento eu comecei a fazer relações com a minha própria história e com as histórias dos meus pacientes. E quanto mais eu estudava, mais aquilo ia fazendo sentido para mim. E depois eu fui buscando outras áreas, então, de terapia que pudessem ir de encontro a essa visão, uma visão integral, né? Uma visão onde busca uma causa primária e não só as consequências. Então, foi assim que eu comecei. É isso, você passou vários momentos aí, meses, você trabalhando em cima de todas essas informações. E quando que você, na tua prática ali, atendendo os teus pacientes, você percebeu, nossa, eu estou fazendo isso, eu estou dando esse resultado que eu vi as outras pessoas fazendo, e agora eu comecei a ver ali que o paciente ele está tendo um resultado fenomenal ali nas minhas mãos, ou com a minha conversa, com o meu tato de achar esse DHS, que é o trauma em si. E em que momento então você começou assim, a sentir que você realmente estava a fundo e você estava seguro então para atender as leis biológicas? Foi desde o primeiro módulo do curso? Foi depois de um mês, 2 meses? Como e em que momento foi isso? Ou que história você passou para chegar a essa informação? Tá. Bom, então, primeiro, conforme eu ia estudando um tipo de conteúdo e aquilo fazia sentido com aqueles sintomas que um paciente que eu acompanhava, né, vivenciava, eu, num primeiro momento, busquei esclarecimento, né? Então, conversar com o paciente, explicar o que acontecia, quais eram os processos. E ali, mesmo enquanto eu não atendia exclusivamente desse modo, os próprios pacientes foram me dando feedback de como aquilo fazia sentido, de como aquilo era interessante, coerente para eles.
e eu fui percebendo algumas melhoras dentro daquilo que eu trabalhava até aquele momento, que eram em dores físicas, na grande maioria. Tá. A partir do momento que eu passei, então, a atuar com a microfisioterapia, que foi uma técnica que me ajudou muito a poder seguir essa linha integral. E nesse momento, aí eu tive alguns casos que realmente me surpreenderam, porque eu sei que se eu não tivesse esse tipo de conhecimento, dificilmente eu ia conseguir chegar próximo disso. Então, tem um caso que eu gosto muito de uma menina, talvez eu já tenha comentado com você. Ela tinha aproximadamente 5 anos e ela já tinha feito 3 vezes cirurgia de adenoide. E preocupava a mãe pelo fato de que a adenoide, cada vez que ela passava por um processo cirúrgico, ela retomava com rapidez, né, aquela adenoide. E ainda ela crescia mais, né, sempre num volume maior. E o que foi espantoso para mim, espantoso realmente, é que quando eu comecei a explicar para a mãe o que poderia ter gerado aquele tipo de conflito, a criança, que eu já tinha feito a terapia manual, né, que eu já tinha estado em contato com ela, estava na maca e eu estava conversando com a mãe. Quando eu expliquei o tipo de informação, então a mãe me disse assim: ah, Luana, olha, quando ela era pequenininha, o irmãozinho dela, que era um bebê, ela tinha no máximo ali seus 2 anos, porque ela tem muita pouca diferença entre ela e o irmão, o irmãozinho bebê caiu do sofá. Nesse momento, a mãe, imagina a cena, né? A mãe pega o bebê no chão e sai correndo para a vizinha, porque a vizinha era médica. E a pequena, essa primeira filha, ela ficou em casa sozinha. Então, ela realmente se desesperou naquele momento, né? E a mãe só voltou para casa, e claro, nesse instinto de sobrevivência, né? A mãe só voltou quando o outro filho já estava bem. Então, ela passou esse choque conflitivo, né, inesperado, sem saber o que estava acontecendo. E nesse momento ela não teve nenhum suporte. Então, foram várias questões, né, vivenciadas nesse momento. Tá, mas até aí tá tudo bem. Só que no momento em que a mãe começa a explicar isso, a menina que estava na maca, e ela estava assim, brincando, né, distraída, ela deu um grito que me assustou. Então ela deu um grito e começou a chorar desesperadamente. E aí foi quando a mãe conversou com ela, explicou para ela de novo, pediu que a mãe conversasse, sair da sala, que acalmasse ela e explicasse para ela que agora era diferente, que estava tudo bem e tudo mais. Então, por que me espantou? O fato de a criança, né, de ser algo que estava fora do campo de consciência dela, mas ao momento em que a mãe resgata, ela automaticamente também busca aquela emoção, né? Porque ela expressou aquilo de algum modo. Tá, mas ok, aí vocês vão perguntar, tá, Lani, o que aconteceu com essa menina? Isso foi logo que eu comecei a trabalhar. Então, depois de um tempo, eu tive contato com a mãe para atender o pequenininho, né, o primeiro filho. E ela não estava mais com adenoide. Então, por que pra mim foi a coisa mais incrível? Porque ela já tinha passado por 3 processos cirúrgicos. Então, passou um tempo, né? Ela pode ter ido regredindo, enfim, a mãe, não sei quais foram os parâmetros, porque até então eles vinham seguindo com exames de imagem, mas o que a mãe relatava é que ela não tinha nenhum sintoma em vias aéreas, né? Ela respirava bem, ela dormia já com a boquinha fechada, então ela teve realmente esse alívio de sintoma depois que a gente trabalhou com essa informação. Então, foi fantástico vivenciar isso, e foi fantástico o fato de ser no início da minha jornada em relação a essas experiências, porque nos traz também uma força, assim, de que essa terapia, né, esses estudos do Hammer, eles são de uma base sólida, né? E eu não sei se acontece contigo, mas comigo, cada vez que alguma informação faz de total sentido, eu me arrepio todo. Então, essa informação realmente me fez total sentido. E eu, quando vejo os pacientes e eu tenho a informação ali na mão, ou conversando com eles, quando realmente faz sentido, esse arrepio realmente acontece. E então, agora, para você que ficou até agora aí para assistir a entrevista, para você que é das leis biológicas, eu vou fazer uma pergunta especial para vocês. Então, Lana, dá uma dica aí. Não, 3 dicas. 3, né? Vamos lá, vamos dar uma canjinha. 3 dicas
de como as pessoas que estão iniciando com as leis biológicas, elas podem ter resultados mais rápidos, às vezes não precisa esperar 3 anos, 5 anos para ter resultados. Dá algumas dicas aí que elas possam chegar ao resultado mais rápido, que elas possam ter um norte aí para ter um resultado com os pacientes delas. Tá. Bom, então eu vou falar um pouco sobre coisas que eu fiz e que me ajudam, tá? Porque eu me considero uma pessoa que estuda nova medicina germânica, não uma pessoa que sabe nova medicina germânica. Porque dentro da área da fisioterapia, eu estou falando disso porque eu sou fisioterapeuta, é comum a gente encontrar áreas de recursos de atendimento, onde a gente faz um curso, a gente recebe um certificado e isso é o suficiente, a gente passa a atuar. Não é o caso quando a gente se depara com uma teoria tão importante como essa, né? A gente faz um curso e isso nos abre, então, uma possibilidade de conhecimento. E aí é que a gente precisa realmente se dedicar, estudar, né? Então, para mim funciona muito isso, né? Buscar as informações nos livros, buscar as informações nas aulas que foram feitas e na prática, né? Com as histórias que a gente vivencia, pessoais ou com os pacientes, tá? O que eu fazia, o que eu faço ainda em alguns casos, mas o que eu fazia no começo? Todo paciente que eu atendia, eu pegava a ficha dele depois do atendimento e eu ia estudar tudo que tinha relação, o tempo, e aí me apareciam coisas então que eu tinha deixado de prestar atenção, coisas que eu não havia perguntado, coisas que não foram bem esclarecidas, e aí eu retomava isso com o paciente no segundo momento. Então, estudar, eu acho que para mim é o que mais me ajuda até hoje e é o que eu sigo fazendo, tá? Uma outra coisa que eu acho muito importante é o processo de esclarecimento pro paciente. Porque não basta eu, enquanto acompanhando ali o paciente, saber o que está acontecendo. Porque para o paciente ele pode se sentir desamparado, né? Então, como a gente vem de uma cultura onde as pessoas buscam auxílio em alguém que vai dizer o que elas têm que fazer, e a gente está nessa quebra de paradigmas, porque a medicina germânica ela traz justamente a autonomia para o paciente. Então, o que eu posso fazer de melhor é esclarecer para o paciente, olha, isso que você está vivendo não é um defeito do seu corpo, né? Não é um problema só seu. Isso acontece, tem um porquê, né, atrás disso, isso não acontece por acaso, tem leis biológicas que explicam isso, explicar o que é um DHS, né, o que é esse choque conflitivo, resgatar com ele como foi que ele viveu isso naquele momento, e explicar quais são as fases. Olha, então agora você está aqui, mas digamos que esse caso, esse exemplo seja um processo ativo, né, então você está aqui. Mas se você pode modificar a percepção em relação a isso, se algo pode ser diferente, né? Como funciona o processo daqui em diante? Explicar quais são as fases. E quantas vezes a gente não recebe um paciente que está na fase PCL, né? Já está numa fase de restabelecendo ali a sua função normal. Exceto aqueles casos de balanço, né? Aqueles casos que se mantêm nessa fase de resolução. Mas muitas vezes a gente encontra um paciente que está na fase resolutiva e aí é muito importante a gente explicar, esclarecer a ele, olha, você está nessa fase, mas o que é importante nessa fase? Né? Será que é um auxílio medicamentoso? Né? O que será que pode auxiliar? Então, a segunda informação que eu acho que auxilia muito é o esclarecimento, tá? Do paciente para o terapeuta, é como uma organização mental, né? Bom, e uma terceira questão que eu acho importante é realmente buscar informações em mais aprendizados e buscar informações próprias, porque enquanto pessoa eu preciso me desenvolver, né? Enquanto paciente, né? Então não adianta nada eu buscar uma terapia que auxilie os meus pacientes, enquanto eu não tenho essa convicção comigo mesma, né? Então trazer essa convicção para o meu dia a dia, para minha família, para as pessoas que estão dispostas a passar por esses processos, né? Me posicionar desse modo comigo e cada vez que acontece algo, eu buscar isso, o que será que eu vivi, né? Que tipo de choque conflitivo eu posso ter vivido,
que tem relação com isso, e buscar um momento. Então, é ter responsabilidade comigo mesma em relação a esse processo, ter responsabilidade comigo mesma em relação, se eu me proponho a estar ali acompanhando pacientes, eu preciso, no mínimo, estar perto de bem, né? Porque senão acaba sendo uma coisa, talvez, que não traga convicção para o meu trabalho, tá? Então, acho que são 3 coisas que podem ajudar. Para mim, funcionam, ajudam. Sempre foi uma discussão nossa também, né? Quando nós nos encontrávamos em cursos, de que às vezes tem pessoas que vão fazer o curso para se tratar e acabam não se tratando e tratando outras pessoas. Então elas estão mais bagunçadas para atender os outros e daí mais desorientam do que orientam as outras pessoas, né? Então eu gostaria de agradecer a Luana por ter disponibilizado esse tempo para falar aí para vocês um pouco mais, para quem está iniciando na área das leis biológicas, para ter conhecimento e entender um pouco mais desse processo. E eu gostaria que você passasse também um contato, caso as pessoas queiram aí, buscar teus projetos ou realmente mandar e-mail para você para tirar algumas dúvidas aí que elas notaram e elas ficaram com uma pulguinha ali querendo saber de você. Então você pode passar para eles? Bom, eu tenho um site, então meu nome, luanafrasson.com.br, e lá tem todos os contatos, eu fico disponível se alguém quiser conversar comigo, trocar experiências ou até fazer perguntas. Hoje eu desenvolvo um projeto junto com uma amiga, Simone Carvalho, que se chama Nosso Corpo Fala, e aí a gente resgata algumas informações com princípios de autonomia e autorresponsabilidade, e trazendo fortalecendo, né, que essas experiências elas funcionam, que elas dão certo, que isso acaba solidificando o caminho, né, a busca de desenvolvimento de cada um. Então nós temos o site nossocorpofala.com.br, onde também nós temos contatos, vídeos, e ficamos à disposição, então, para qualquer dúvida. Tá? Obrigada, gente. Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau!